This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje a gente tá aqui para falar de um livro que eu estou indicando para todo mundo há uns 6 meses. Sim, é verdade. E aí, antes da gente explicar que livro é esse que você já leu no título, né? Mas explicar toda a história desse livro, eu sou a Bia E eu sou a Mari. e a gente tá aqui para falar sobre histórias, ou, né, livros, no caso agora, nesse momento que a gente tá fazendo, ou de histórias de mulheres que mandam pra gente. Então, se você tem uma história, já manda. Aproveita que a gente já tá falando sobre isso. Curte, compartilha, isso ajuda muito a gente. Faz com que esse podcast chegue a mais mulheres e que a gente consiga compartilhar mais e mais histórias por aí, né, Mari? É. E a gente vai adorar receber essa história, então pode compartilhar aí com a gente. Exato. Então, vamos lá. O livro se chama O Drama da Criança Bem Dotada. Quando eu recebi esse livro, eu estava na minha supervisão, que pra quem não sabe, psicólogas fazem supervisão, né? Que é basicamente quando uma outra psicóloga tem uma outra perspectiva, da mesma abordagem, mas com uma outra perspectiva, tem mais experiência, consegue te ajudar, te auxiliar, a conduzir, a pensar em novas formas, novos olhares do atendimento. Aí eu tava contando, não sobre um atendimento específico, eu tava contando sobre como eu sou como psicóloga e tudo mais. E aí, na hora, ela se lançou né? Você gosta de agradar. Eu? Não gosto. Não sou esse tipo de Logo pessoa. eu. Não sou. Esse tipo de pessoa não é o meu jeitinho. Quem me conhece sabe. É. Aí ela foi lançando, tipo assim, uma atrás da outra dessas verdades na minha cara. E no fim ela falou: eu acho que você tem que ler o livro O Drama da Criança Bem Dotada. Aí eu falei: vou comprar, por que não? E aí a gente já tava com altas expectativas quando chegou esse livro. Não sei se você lembra, Mari. Lembro. Todo mundo tava, toda a equipe tava aqui sentada lá embaixo, né? Uhum. Aí eu falei: vou começar a ler. Aí já foram nas primeiras páginas, assim, um banho de água fria. Porque é desconfortável ler aquele livro e se identificar, porque você fica assim, tinha mesmo? Talvez você se identifique também que está ouvindo e vendo aqui o podcast. Mas a Mari, a Luísa e a Elisa ficaram enrolando para ler esse livro, tipo, que nem eu te falei pra vocês, há 6 meses. E achavam que era graça minha quando eu falava: lê, bom livro, lê, é legal. A Luísa começou a ler, mas eu acho que ela tá com esse meu livro desde aquela época, quando eu terminei. Aham. Até agora ela não terminou o fechamento e ela tá ainda segurando aquele livro. Eu acho que ela entrou numa certa resistência. Mas como a Mari foi obrigada e ela me mandou uma mensagem, ela falou assim: eu te pedi um livro, Bia, você me deu um trauma. Calma. Foi. Eu não tô entendendo. Terapia de choque. Terapia de choque. Como que foi pra te ler o livro? Ai, foi, assim, angustiante, desagradável, eu diria. O livro é ótimo, tá, gente? Eu juro que é. Mas é porque realmente ele toca em pontos, assim, que muitas vezes a gente nem pra pensar. E eu acho que uma das primeiras reflexões que ele trouxe, que eu achei bastante interessante, foi o quanto que a nossa infância é muitas vezes deixada de lado. Sim. E aí ele traz até em uma determinada parte ali que o tanto que nas biografias é colocado de lado, é praticamente da adolescência pra frente. Sim. Como se não tivesse importância, né? Sim. E aí eu fiquei pensando, cara, realmente, assim, eu gosto de ler biografias, é um estilo, assim, que eu gosto. E, de fato, muitas vezes é totalmente deixado de lado. A gente não sabe aquela história, né, inicial, assim. E aí eu fiquei, caraca, o que eu estou deixando de lado aí? É desumanizado muitas vezes, né? As crianças ainda são muito desumanizadas na nossa cultura. E eu acho que tem um ponto que às vezes a gente nos toca, que é exatamente como que foi esse período, como que eu nasci, aonde eu tava, quais eram as boas memórias, não eram. Parece que com o tempo, e faz sentido, a gente vai esquecendo, as nossas memórias vão ficando pra trás, mas você não lembra de nada? Tipo, nada é importante. O que você fazia no teu dia a dia? Como que era o teu cotidiano? Que pessoas você andava? O que te falavam sobre tuas emoções? Na tua frente, os adultos mostravam pra ti que facetas, né? E isso vai se apagando. E até eu acho que envolve isso, porque a gente não é incentivado a lembrar. Uhum. Acho que é muito pelo contrário, a gente é mais incentivada a esquecer, assim, do que, de fato, lembrar e trazer esses episódios, né? E, assim, é interessante porque as crianças, assim, em geral, são muito invalidadas. Existe essa perspectiva, né,
Tem até, ontem, acho que foi ontem, eu tava até vendo o Instagram, assim, passou um post falando o quão mágica é pra criança quando você quando você se importa realmente com ela, quando você pergunta, e aí, como é que você tá? Como é que foi seu dia? Ela fica, assim, muito feliz, Sim. tipo, nossa, alguém se importa em saber como é que foi. E, de fato, assim, tem algumas falas, inclusive, do tipo, a criança não tem que querer nada, coisa Ou assim. sabe aquela cultura agora que tá tendo, assim, de adultos, que a gente adulta muitas vezes hoje em dia não aprende a lidar com crianças, né? Sim. Tem esse lugar, acho que desse gap geracional. Mas também adultos não querendo, por exemplo, em restaurantes, em lugares, crianças. Eu acho isso muito absurdo. Porque não só isola a criança, mas isola os cuidadores da criança, que normalmente é a mãe. Sim. Então, assim, é um lugar de... Só vamos conseguir olhar para essas pessoas, só vamos conseguir socializar e conviver com essas pessoas quando elas tiverem tal idade. Uhum. Mas, assim, até lá, como que essa criança, ela aprende a lidar com o mundo, ela aprende sobre si, ela consegue se expressar, ela é entendida e é validada sobre a partir da sua expressão? Não é? E é, assim, muito doido, porque são coisas que a gente muitas vezes não tem noção do impacto que tem, mas tem um impacto muito relevante nesse sentido mesmo, do tipo, se você... Muitas vezes quando os cuidadores não sabem manejar aquela situação, né? Olha só que coisa feia que você tá fazendo, olha só, a tia tá te olhando feio, engole esse choro. Punição. Total. E aí isso é levado, assim, e muitas vezes a gente, por não entrar em contato com esses sentimentos, né, da infância, a gente vai levando isso de uma maneira que nem tem consciência sobre, né? Nem tem Sim. consciência que tá levando. São bagagens que a gente vai carregando. E eu acho que isso envolve, Mari, o motivo exatamente desse isolamento, porque a única referência que a gente tem é de 1, 2, 3 pessoas. É daquele ciclo muito nichado. Então, aquela pessoa, pode ser mãe, pai, avó, outros cuidadores, viram X referência. E, a depender do tipo de dinâmica familiar, a gente sabe que existem muitas vezes dinâmicas que são adoecedoras disfuncionais. E que eu acho que é o foco desse livro, né? Sim. Que é falar sobre como... Por isso o bem dotado. O bem dotado não é tipo assim, ela é um ser diferente, excepcional. Não, é como algumas crianças são tão colocadas sobre esse... eu fico pensando nesse cercado, sabe? Como se fosse um cercadinho mesmo, Sim, assim, numa gaiolinha. Uhum. Que elas viram um prêmio para esses pais, porque elas aprendem só a agradar os pais, a agradar esses cuidadores. Toda vez que a gente falar pais aqui, assim, gente, entendam quem são os cuidadores. A agradar esses que são os cuidadores. Então ela parece maravilhosa, porque ela é tão incrível, ela cuida de mim. Ela é tão quietinha. Ela não é respeita, ela reproduz e performa os desejos e as idealizações dos outros. As expectativas das outras pessoas. E a gente tá falando terceira pessoa aqui, mas isso aconteceu acho que em todas, em níveis diferentes, né? Acontece em todas as dinâmicas familiares. Não tem como a gente falar, eu cresci sem nenhuma idealização da minha família. A partir do momento que já está dentro da barriga das nossas mães, ou naturais, né, biológicas, a gente já está sendo idealizado de alguma forma. Já vem expectativas juntos com a gente. Sejam sociais, culturais, familiares. Somos de diversas formas, acho que, atingidos por isso. E aí isso gera marcas. Sim. E eu acho que um ponto, assim, que até o livro traz com bastante ênfase é o quanto que na infância a gente quer esse amor, né, dos cuidadores. A gente quer agradar, a gente quer não estar desamparado. Porque, de fato, na infância a gente tá vulnerável, a gente depende que outras pessoas cuidem da gente. É necessidade. Exato. Então, assim... Pra ganhar é como se fosse uma troca, né? Pra ganhar essa recompensa, que é o amor ali daqueles cuidadores, a gente aprende muitas vezes a responder às necessidades deles. E necessidades muitas vezes inconscientes. E aí eu fico pensando, ainda mais quando, no caso das mulheres, a gente tá ali aprendendo sempre a ler muito as necessidades dos outros. Perfeito. Isso já é um recorte, assim, de gênero mesmo. Então... se a gente ainda tem mais esse lugar, né, de aprender a responder às necessidades dos outros, no caso dos cuidadores, ainda tem isso, eu fico imaginando o quanto que é cansativo e o quanto que demanda uma energia enorme a gente fazer isso a todo momento. E um apagamento total da própria identidade. Porque a a gente não aprende a se escutar, a entender o que verdadeiramente a gente sente. Então, quando eu tenho um desconforto tal no meu corpo, isso significa que eu estou... Não sei. Não posso sentir.
Porque eu tô tão focada em olhar pro outro que eu primeiro olho, percebo e leio esse ambiente e depois pra mim. E aí isso me lembrou muito o livro Amar pra Sobreviver, que a gente pode falar aqui outra vez, porque é bem sobre isso, né? Esse livro, gente, só uma breve explicação. Ele fala como que a gente, como mulher, foi socializada para ler esse ambiente e sobreviver. E aí ela gera links com a síndrome de Estocolmo, né? Então tem esse ponto. Quando eu comecei a ler, eu fiquei, total, a gente como mulher, a gente tá toda hora lendo. E as crianças aprendem no seu ambiente que tem que ler para sobreviver. Como que é isso? E que amor é isso. Eu recebo amor só se eu me comportar de tal forma. Sim. Só se eu agradar, só se eu suprir as necessidades das outras pessoas. E, assim, é difícil também, eu acho, que ter esse lugar de sair disso, porque a gente, imagina, né? É algo que a gente aprende desde quando a gente nasce, praticamente, né? Desde pequena ali. Então, se perceber nesse lugar de, meu Deus, será que eu tô apenas à mercê da necessidade de outra pessoa, à mercê do desejo de outra pessoa, não estou sendo eu, demanda, assim, cara, sair ali muito daquela ideia, daquelas crenças. E querendo ou não, crenças familiares têm repercussões sobre a gente, né? Como o contexto que a gente vive, nos atravessa, faz parte. Sim. E aí, se você aprende que é assim que funciona, e muitas vezes, considerando que esses cuidadores não tiveram a própria necessidade suprida, eles entendem que aquilo é o certo. Tem uma coisa que ela fala que quando eu li me gerou um certo desconforto, principalmente pelos papéis de gênero, mas vamos tentar entender o que ela quis dizer. Que é quando uma mãe não teve uma mãe, ela coloca sobre esse papel na filha. Ou seja, né, coloquei tudo no feminino, mas mexam aí. Quando uma cuidadora, um cuidador, não tem suas necessidades atendidas disso, de cuidado, de amor, de ser compreendido, de conseguir ser validado, ele espera que essa próxima geração faça isso por ele. Ou seja, como que vai fazer? Repetindo os mesmos comportamentos que a própria pessoa teve. Então eu vou ter que ler o que meu pai quer, minha mãe quer, eu vou tentar suprir o que a pessoa quer. Ela falou que filha legal é filha que é quietinha, então eu vou fazer isso. Filha que é legal é filha que consegue dormir na hora certa, vou fazer isso, que come tudo. E assim a gente vai criando histórias que nem são nossas. Sim. Eu fiz até um post uma vez, que eu lembro que era uma coisa assim, como estão dando pra gente uma mesma história, que às vezes a gente começa a achar que é verdade. E aí no início assim, isso é tão difícil pra comer? Aí você começa a falar, criança, né? Será que sou difícil, então sou chato pra comer? Aí, né, sempre você teve dificuldade pra comer tal coisa. Aí você começa a pensar, não, então nunca vou gostar daquilo. Aí toda vez que você vira adulto, você já nem se questiona se aquele prato de comida, se aquele tipo uma coisa... E eu tô falando de uma coisa pequena, a gente vai pra outros significados muito maiores, às vezes mais potentes. Mas, você nunca gostou de tomate. Agora adulta eu não vou nem experimentar, porque eu nunca gostei. Mas você lembra realmente como foi a tua experiência ali atrás, quando você não gostou? Então, todo mundo sempre falou. Então, vira essa história minha. E nessa infância, assim, a família, né, esses cuidadores, eles têm um papel muito significativo, né, até uma historinha, tipo, eu passei muito por isso, eu imagino que é uma experiência muito comum também, da gente fica discutindo com um amigo, isso é isso, isso é isso, aí você vai lá e pergunta pro seu cuidador, é isso mesmo? Aí fala, aí você vira, tá vendo como é? Então, assim, tem muito esse lugar de que a pessoa que sabe tudo, meu pai, minha mãe, minha avó, enfim, seja quem for, sabe das coisas, ele tem um conhecimento. Então, se aquela pessoa que tem um conhecimento tá falando algo sobre mim, é porque é verdade. É porque se a gente não pode confiar nem nessa pessoa na família, que tem toda uma questão católica, enfim, da nossa história, né, que principalmente do Brasil. Quem dirá? Então, quem a gente vai confiar? Né? Vocês vão confiar nas pessoas. E hoje, adulta, o que eu achei muito legal do livro foi falar como a gente consegue honrar muito também essa criança. E que existe, eu acho que quando você até escreveu isso no post que vai sair amanhã, gente, depois desse episódio. Deu uma olhada. No Psipom Bianca, pra quem não segue. Você escreveu que eu achei muito legal, que é como que a gente pode começar, mais ou menos assim, ela escreveu uma vez, né? Mas como que a gente pode começar a escutar essa criança, assim, que fragmentos ainda estão dentro de nós, da infância, e que às vezes a gente vai passando por cima. Que a gente não se questiona, né? A gente, muitas vezes... Porque, assim, aquela criança, né, ainda tem resquícios, né, na gente. A gente tem uma bagagem, tem uma história
que faz parte. Mas muitas vezes a gente tá tão apegado, que nem você trouxe, Bia, a crenças tão antigas que a gente Sim. não se pergunta, caraca, será que isso aqui é meu de agora? Sim. E o que eu tô fazendo com isso, sabe? Porque, de fato, a gente não tem controle, né, sobre o que fizeram com a gente na infância, assim, especialmente que é uma fase que a gente tá muito vulnerável. Mas depois de adulto, com outros recursos, com novas habilidades, com outros quereres, desejos, vontades, enfim, necessidades, Sim. o que a gente tá fazendo com isso, sabe? Porque também é uma questão de responsabilidade com a gente. E eu tava outra vez falando pra uma cliente como que dentro da gente, assim, de uma forma metafórica, tem tanto um lado bem infantil nosso, como um lado muito adulto nosso. E que é importante a gente saber conciliar isso, porque essa criança, às vezes, vai muito pra intuição, vai muito pro sentir, pro tá doendo. Então, assim, um bebê, eu tô com fome, eu choro. Eu vou pro lugar mais instintivo possível, né? Assim, então, sobrevivência. E às vezes vai ser uma criança que vai ter o quê? Que vai ter coisas pra trazer, pra falar, pra expressar. Acho que não tem um lado infantil também muito de criatividade, do lúdico, que é importante. E, ok, imagina se a gente vivesse nesse lugar meio infantil até hoje. Não dá pra viver. Mas também não dá pra viver hoje adulta só com o nosso lado adulto. Tipo, não, eu tenho que ser responsável, saber como que vão ser os próximos passos, ter certeza sobre tudo. Porque vem de ser esse lugar adulto como isso. E é importante a gente conseguir acolher ambos os lados. O que diz, seja mais rígido, e o outro que diz, não, eu quero brincar. Eu quero sonhar, eu quero fazer, eu quero perguntar os porquês da vida. Sim. Que faz parte do todo o nosso desenvolvimento. E eu acho que isso é legal do desenvolvimento, do envelhecer também, né? É carregar todos esses momentos de desenvolvimento que a gente fala muito sobre a infância, né? O primeiro ano é disso, o segundo ano é de questionar os limites, o terceiro ano é... E a gente vai falando sobre isso, mas até hoje a gente tá construindo uma nova bagagem. Mas óbvio que mesmo dentro dessas coisas um pouco mais comuns, desses padrões que existem, a gente tem que sempre voltar pra nossa história. Então, quando foi aquele momento que você começou a perguntar os porquês, quando você era criancinha? Porque o céu é azul. Como é que a tua família reagia? Hoje, você repete a mesma história quando você se questiona algum porquê. Então, por que será que a pessoa ajuda de tal forma? Não, para de perguntar um negócio desse. Que besteira. Você já ignora o que você mesmo fala? Ou você tenta trazer de uma nova perspectiva? Você consegue se acolher de uma nova perspectiva? E talvez uma perspectiva que você gostaria de ter sido acolhida lá na infância. Que hoje a gente tenha recursos para fazer isso, de novo, né? Você falou, adulto. Recursos diferentes, né? E não que seja um processo fácil, eu acho que isso também é importante, assim, porque não é de uma hora para outra, sabe? A gente tem toda uma história mesmo, a gente tem comportamentos ali que são aprendidos, até maneiras de sentir, né, que são aprendidas. Então, demanda um tempo e é acolhimento também com a nossa criança, mas acolhimento com a pessoa que está ali agora. De, ok, eu entendo a minha história, tem coisas que eu quero mudar, tem coisas que ainda fazem sentido, mas eu entendo também que é um processo, que não foi de uma hora para outra que eu aprendi determinadas coisas, não vai ser de uma hora pra outra que eu vou desconstruir tudo e falar, eu vou ser um novo ser humano, uma nova skin completamente diferente. 2024, uma nova eu. Exato. E é um processo, né? Um degrau de cada vez, assim. Mas eu acho que é isso, é a gente olhar para essas etapas, olhar de fato para essas etapas e poder entender o que faz sentido ou não. Olhar e sentir. Eu acho que é esse, né? Porque tem muita coisa que a gente tá ali naquela caixinha que às vezes pode ser assustador demais olhar. Mas talvez tenham verdades que são importantes pra gente se libertar. Mas acho que por hoje é isso, né, Mary? É isso. Inclusive, eu queria só deixar uma indicação de, assim, do livro, né? Que a gente tá falando aqui, mas também de um filme que eu assisti ontem. Qual? É o de comédia da Ingrid Guimarães com a Tata Werneck. Acho que é Minha Irmã e Eu. Gente, é muito bom. E fala sobre isso, assim, sobre novas propostas. Vou dar só uma pitadinha, assim, mas se você não... Dá uma pulada, mas só pra fazer um contexto. A Mari gosta de spoiler. Só pra dar um contexto, mas, assim, é interessante porque eles fazem essa linha do tempo, assim, entre a infância, a vida adulta, o envelhecimento e esse processo, assim, de se reconhecer a partir de novas fases. Era só isso mesmo, gente. Só uma pontadinha. É um filme bastante interessante, bastante engraçado, então... Sabe qual que eu vou dar uma dica? De dorama. Habla mesmo. Mas falando sério agora, tem um dorama muito bom, que é um dos meus atores favoritos, que está em vários doramas favoritos que eu tenho, que ele é o Lee Do-hyun. Mas
Esse dorama se chama The Good Bad Mother. A Boa Má Mãe. E só o título já gera Sim, desconforto, né? Aham. Mas basicamente a história do negócio é... Na infância, essa mãe, ela era muito feliz. Ela sempre teve uma... Ela tinha um pai, ela teve ótimos pais, só que aconteceu... Aí depois ela teve um casamento muito bom. Mas isso tudo no primeiro episódio, tá, gente? Mas o marido dela foi... Enquanto ela tava grávida, o marido dela foi morto. E aí ela teve que começar do zero. E, tipo assim, não tinha estrutura, não tinha rede de apoio. E ela teve que ir construindo a rede de apoio dela. E é muito bonitinho ver ela reconstruindo a rede de apoio dela. Mas, tipo, teve que educar o filho pra que... E eles sempre foram, tipo assim, donos de... coisas de fazer... Pessoas que fazem... Não é cultivo, né? Porque de porco. Como que é o nome? De quê? Porco. Quando tem não é uma fazenda. Enfim. Tá, Uma mini entendi. fazenda. É uma mini fazenda de porco. Eu não sei. É criadouro. Acho que é. Enfim. E aí eles sempre não tiveram, tipo, grandes recursos financeiros. Com essa questão do marido. Então ela teve que trabalhar, cuidar do filho. E ela foi colocando muitas expectativas nessa criança desde pequena. Então ela sempre contou a história pra ele assim. No primeiro dia que você nasceu, tipo, logo isso que você nasceu, no seu primeiro ano, eu te dei vários brinquedos. Cada um representava uma área do trabalho que você iria. Você pegou um martelo pra você ser promotor. Caraca. E aí ele cresceu tendo que ser. E com isso, ela ia colocando várias expectativas nele, assim, de... não pode comer muito, senão você vai ficar com sono, tem que estudar. Estuda bastante, você não pode se relacionar com outras pessoas. E ele sempre foi aprendendo dessa forma. Quando chegou na vida adulta, ele se afastou totalmente dessa mãe. Ele falou, quer que eu seja promotor? Pronto, consegui ser promotor, consegui a nossa meta, só que, tipo, ele virou isolado. Totalmente. E só que aí teve um acidente no meio do caminho, teve um acidente no meio do caminho, e ele perde muita parte da memória e volta a ter como se fosse, na memória, 7 anos, até ele se recordando das coisas. Interessante. E a partir daí, ela aprende uma nova forma de ser mãe e ele aprende uma nova forma de ser filho. Porque ele tinha crescido com uma visão de mãe totalmente desumanizada, que cresceu, tipo, entendendo que a mãe mandava ele fazer certas coisas que ele nem queria. E ela só depois se deu conta que tudo que ela queria fazer, que parecia que pra cabeça dela era pro bem, machucou muito também ele, distanciou ele dela. E é muito legal ver essa construção, assim, dele se aprendendo. Tem, claro, coisas de amor e tudo mais, porque é um dorama, assim. Mas é muito legal, porque é isso, assim, foca na relação dos dois. Eu acho que às vezes é isso, tanto a gente, e talvez tenham pessoas que sejam mães aí, sejam fazendo o que acham que é melhor naquele momento. A gente também, às vezes, faz com a gente o que a gente acha que é melhor naquele momento, que é a melhor decisão. Eu acho que também se perdoar pelos erros para conseguir seguir adiante. Os nossos pais talvez também tenham feito o que podiam fazer. Errando muito, às vezes machucando muito, sim. E aí cabe a gente saber, a gente quer perdoar ou não. E esse perdão vem com mudanças das partes. Mas eu acho que faz sentido. Acompanhem. Você tá fazendo um dorama diferente. É isso. Bem interessante, gostei. Tem na Netflix. Tem na E o Netflix. teu tá onde? Tá no cinema. Gente, então não vai dar. Mas é porque vale muito a pena, Eu Bia. não vou no cinema. E já ele deve ir pra Deve ir pra Globoplay, provavelmente, né? Que é a Ingrid Guimarães e a Tata Werneck. Provável. Mas vale muito a Acompanhe. pena, gente. É muito engraçado também. Ri horrores. Chorei horrores também. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo episódio. Tchau, gente. This my shit. All